Nos campos do Paraná, onde a paisagem ondula em colinas suaves, a paz é uma constante, até que o céu decide mudar de humor. Em minutos, a luz dourada sobre a terra roxa cede a uma escuridão teatral, uma sombra que avança com propósito. O vento, antes uma brisa, ganha uma nova urgência. Primeiro um sussurro inquietante entre os pinheirais, depois um grito agudo que anuncia o caos. Então, o próprio ar se dobra sobre si mesmo, uma distorção visível, como se a realidade estivesse se desfazendo. A força que víamos em documentários, um espetáculo dos vastos campos americanos, agora reivindica seu próprio território aqui. Uma rota de fúria que cruza o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Um funil de nuvens escuras desce e toca o chão perto de Rio Bonito do Iguaçu, uma entidade viva e giratória que devora o que encontra pela frente. É a imagem do caos puro, um evento que parece uma explosão de aleatoriedade, sem lógica ou propósito discernível. Observamos esta demonstração de poder com um fascínio aterrorizado, a mente suspensa entre a incredulidade e a aceitação. Mas no funcionamento impessoal do universo, o acaso é apenas o efeito visível, raramente a história completa. E se a origem dessa fúria estiver a 3.000 quilômetros de distância, no coração de um sistema climático que mal começamos a entender? A pergunta, então, não é o quê, mas por quê. Por que aqui? Por que agora? Para encontrar a resposta, precisamos entender a receita universal da instabilidade atmosférica. Uma receita com apenas 2 ingredientes principais. O primeiro ingrediente é o frio. Imagine uma gigantesca massa de ar denso e pesado nascida sobre as vastidões congeladas da Antártida, o continente mais isolado do planeta. É uma força invasora, um rio de ar gelado que avança para o norte, empurrando tudo em seu caminho, faminto por calor. O segundo ingrediente é o calor úmido. Uma vasta piscina de ar leve e energético aquecido pelo sol implacável da linha do Equador e carregado de umidade. O campo de batalha para esses 2 gigantes é o centro da América do Sul. Por muito tempo, essa colisão era um evento previsível, uma dança que resultava em chuvas de verão e frentes frias de inverno, nada mais. As forças estavam em um relativo equilíbrio. Mas nas últimas décadas, algo fundamental mudou nesta equação. Um dos ingredientes foi superalimentado, transformando a dança numa guerra. O ingrediente que foi superalimentado é o calor úmido, mas sua fonte principal não é a que esperamos. Não vem, em sua maioria, do vasto Oceano Atlântico. Vem da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que funciona menos como uma coleção de árvores e mais como um gigantesco motor biológico. Cada árvore, individualmente, suga a água do solo e a libera na atmosfera através de um processo chamado evapotranspiração, um tipo de suor vegetal. Agora multiplique esse efeito por quase 400 bilhões de árvores. O resultado é uma massa de vapor d'água tão colossal que forma verdadeiros rios no céu, os rios voadores. Eles carregam um volume de água estimado em 20 bilhões de toneladas por dia, um volume maior do que a descarga do próprio rio Amazonas no oceano. Bloqueados pelos Andes, esses rios viajam para o sul invisíveis sobre nossas cabeças. Eles irrigam o agronegócio no centro-oeste, enchem os reservatórios do sudeste e, crucialmente, despejam sua umidade sobre o sul do país. Este sistema não é apenas parte do clima, é o coração pulsante da estabilidade hídrica de um continente inteiro, uma força da qual dependemos totalmente. Era um sistema perfeito. Um motor biológico afinado ao longo de milênios para manter o equilíbrio. Até que nós decidimos quebrá-lo de forma sistemática e brutal.
A cada minuto, uma área da floresta equivalente a múltiplos campos de futebol é removida do mapa. Mas remover é uma palavra suave demais. O que realmente fazemos é rasgar o tecido vivo do motor. Silenciamos uma parte vital da bomba biológica que sustenta o continente. Cada árvore que cai é um pequeno furo no grande rio aéreo. Um único furo por si só é insignificante, mas milhões de furos transformam um fluxo constante em um pulso errático e febril. A umidade que antes era liberada de forma equilibrada, agora é despejada na atmosfera em golfadas caóticas e descontroladas. O rio voador não morre, ele fica doente. E um rio doente não transporta água, ele transporta instabilidade. É exatamente aqui que um trator no Acre, operando na ilegalidade, se conecta a um telhado voando pelos ares no Paraná. A causa e o efeito, separados por um continente, mas unidos por uma cadeia de consequências atmosféricas que por muito tempo escolhemos ignorar. Então o palco está montado para a colisão final. Mas os atores mudaram. De um lado, a massa de ar frio da Antártida, agora comprovadamente mais intensa e agressiva, impulsionada pelo aquecimento dos oceanos. Do outro, não mais um rio de umidade estável, mas uma força errática, doente, carregando bolsões de energia caótica liberados pelo desmatamento. Onde antes havia uma dança, agora há um impacto frontal, uma batida violenta entre dois sistemas atmosféricos superalimentados. O rio voador doente não libera sua umidade como uma chuva suave e previsível. Ele a despeja de uma só vez, como o rompimento de uma gigantesca represa atmosférica. Essa liberação súbita e massiva de calor e umidade gera uma quantidade explosiva de energia, toda ela apontada para cima. É essa energia que alimenta a formação de uma nuvem-mãe monstruosa, uma estrutura com quilômetros de altura, a supercélula de tempestade. E dentro dela, a coluna de ar ascendente começa a girar sobre si mesma, criando um mesocíclono, o coração giratório e pulsante da tempestade. E é da base deste coração giratório que, quando as condições de instabilidade são perfeitas, um funil se estica para tocar o chão. Nós não criamos o tornado diretamente. Com nossas ações, a milhares de quilômetros de distância, nós criamos o monstro que lhe deu a luz. E aqui reside o paradoxo que paralisa nossa percepção. A causa, o desmatamento, é um processo lento, gradual, quase invisível em sua escala continental. Uma morte por 1000 cortes. O efeito, o tornado, é o oposto. Um evento de fúria concentrada, instantâneo, brutalmente local. Nossas mentes, evoluídas para reagir a ameaças imediatas, lutam para conectar um evento tão rápido e violento a uma causa tão lenta e distante. É mais fácil, mais confortável, categorizar o tornado como um desastre natural, um ato de Deus, um azar cósmico. Essa desconexão mental é o álibi perfeito. Ela nos permite expressar choque e tristeza pelo desastre no sul, enquanto ignoramos ou até mesmo incentivamos a causa raiz no norte. Mas a atmosfera não se importa com nossos vieses cognitivos. Ela opera sob as leis da física, não da psicologia. Para a família em Rio Bonito do Iguaçu, cuja casa é desmantelada em segundos, o debate sobre rios voadores não é abstrato. É a realidade audível no som do telhado se partindo, visível nos destroços de uma vida espalhados pelo campo. O evento pode ser local, mas sua certidão de nascimento foi assinada a milhares de quilômetros de distância,
com a tinta da indiferença e a caneta da ganância. Poderíamos terminar aqui, em um estado de desespero ou culpa, paralisados pela escala do problema. É tentador buscar conforto na insignificância individual, pensar que nossas ações são pequenas demais para importar. Mas o universo não opera com base em culpa ou esperança. Ele opera com base em causa e efeito. E essa é a única verdade que importa. Entender o mecanismo que conecta a Amazônia ao sul do Brasil não é um motivo para o desespero. É o oposto. É a aquisição de um mapa, a única ferramenta que pode nos guiar para fora do caos que nós mesmos criamos. A natureza não está nos punindo. Ela está simplesmente respondendo, de forma previsível e impessoal, às nossas ações. E isso nos dá um poder que não tínhamos antes, o poder da escolha informada. Se entendemos a corrente de consequências, então podemos aprender a interceptá-la. Proteger a floresta, portanto, deixa de ser um ato simbólico de amor pela natureza. Transforma-se em um ato de autodefesa, um investimento direto na estabilidade de nossas próprias casas, uma decisão lógica de engenharia climática. Não existe um plano cósmico para nos salvar. Mas no funcionamento indiferente do universo, encontramos a mais radical das liberdades, a responsabilidade de sermos nossos próprios salvadores.